Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal Orquídeas Portugal, eu sou a Anabela. Eu hoje gostava de vos falar de transplantar, ou seja, reenvasar ou transplantar orquídeas em flor que acabamos de comprar. É sempre aquela questão de trocar o substrato ou não trocar o substrato. Eu nunca troco o substrato a uma orquídea que está, a uma Phalaenopsis, estamos a falar de Phalaenopsis, que venha em flor, desde que ela se apresente com raízes verdes, que tenha boa apresentação, que as folhas estejam verdes, carnosas e, portanto, que apresente saúde. Neste caso aqui em particular, eu tenho duas plantas que já estão no molho. E o caso é sempre preocupante, é que ela tem bastantes raízes podres, como se pode ver, estão todas castanhas, e apesar de estar com uma aparente bonita, ela está com uma bonita floração, mas muito brevemente ela irá deixar de estar com a bela floração. E portanto eu vou mudar estas plantas. Eu comprei-as agora numa promoção. São bonitas, eu gosto delas, gostava de as ter e portanto aproveitei, mas isto exige que seja transplantado. A outra planta que tenho aqui não está muito diferente, tem um melhor aspecto aparentemente, mas depois de pôr as raízes na água verifica-se que as plantas estão muito danificadas. Não é? Portanto, o que é que temos aqui bom? Temos algumas raízes aéreas que já não foram para o substrato e que estão boas. Portanto, eu vou passar a transplantá-las. Vou remover todo este substrato aqui, como já fiz no vídeo anterior. Para as pessoas que disseram que não me ouviram, eu hoje tentei fazer uma hora com menos barulho, com menos interferências. Pronto, como eu imaginava, tem aquele copinho em que não tem uma única raiz que esteja boa, está tudo podre por dentro. A planta tem um cheiro desagradável, cheira a mofo. Isto não passa pela câmara. Pronto. Ok. Pronto. Como já sabem, eu esterilizo sempre as tesouras. Eu vou passar a utilizar. Eu vou usar duas tesouras, tenho dois pares, não precisam ter dois pares. Portanto, isto não está colaborado. Dá para afastar uma cuidado, que às vezes faz disto. Esterilizar os restantes. Eu sempre que utilizo, mexo em plantas diferentes, corto plantas diferentes, eu esterilizo. Nós podemos ter plantas doentes a vida inteira, o que não podemos é permitir que essas doenças passem para as outras plantas, está bem? Ok, então, vou começar por esta que já tinha tirado o substrato, tem muitas raízes de facto podres. Tem aquele substrato que é feito, aquele substrato dos seedlings, que está aqui ainda agarrado. Às vezes com um pincel convém, para não deixar resíduos desse substrato, porque além dele reter muita umidade, é muito ácido, está há muitos anos na planta, desde sempre, desde que saiu do frasco, não é?
Porquê é que eu estou a fazer isto? Assim, eu estou a fazer isto agora porque hoje está um dia de sol, vocês não veem, mas eu estou aqui na minha área de trabalho cá fora e estão 29 graus. Está um sol fortíssimo. Eu estou aqui debaixo da minha torangeira e está um sol mesmo muito forte. Portanto, não se mexem em Phalaenopsis, não se reinvasam Phalaenopsis, a não ser por extrema necessidade, durante o inverno. Como ainda está um tempo bom e prevê-se portanto, agora este mês, o mês de outubro, ainda vai ser um mês quente, eu aproveitei para o fazer. Tá bem? Pronto. No inverno não se faz, penso que agora ainda é oportuno. Vamos aqui à segunda. Esta planta está cheia de bolor. Eu não sei se isto se consegue ver no vídeo. Além de cheirar muito mal, está cheia de bolor aqui. Portanto, isto mais uns dias e apodrecia a planta por completo. Espero que ainda ir a tempo de resolver aqui este problema. Estas raízes estão menos mal do que a outra. Por fora não era essa a ideia que se tinha, portanto isto às vezes a abrir é que nós vemos realmente o que é que temos lá dentro. Pessoas que têm muito medo de mexer nas Phalaenopsis, não temos de ter medo, temos que ter alguns conhecimentos para mexer, não partir as plantas, pôr de molho para as raízes ficarem mais flexíveis, mas não temos que ter medo. É sempre preferível mexermos do que deixarmos as plantas morrer. O que é que eu não faço quando mudo as Phalaenopsis? Eu não as rego, utilizo já o substrato. Utilizo o substrato já que está previamente lavado, ou não as utilizo, não as rego. Portanto, e aqui vou fazer isso. Se não estivesse agora a fazer este vídeo, iria meter estas plantas ali um bocadinho numa zona com bastante luz e sem sol, mas com bastante arejamento, até com algum vento, porque vento e arejamento são coisas diferentes, iremos falar disso à frente, e portanto iria fazer isso e só plantaria depois. Mas como temos o vídeo, não vamos dar seguimento, vamos fazer tudo seguido. Não. Já vos disse, eu não utilizo canela, eu não acredito na canela. A canela para mim só serve mesmo para secar. Quando eu tenho uma planta com alguma podridão, faço isso, utilizo de facto a canela, porque ajuda a secar e no dia a seguir vemos que a mancha ou a podridão parou de alastrar. Como veem, o substrato não é mau, o substrato que tinham estas plantas é só casca, só que cheira um bocadinho mal, deve ser uma casca bastante antiga e ela apresenta alguma degradação, portanto está-se a desfazer facilmente, como se vê. Não é? Portanto, vou remover isto daqui e vamos passar para o envasamento. Tá bem? O envasamento, tal como eu vos disse, isto faz um bocadinho de barulho, vou tentar não fazer tanto barulho. Eu utilizo a argila expandida, lavada, previamente lavada, está seca, está escorrida. Nestas Phalaenopsis aqui eu vou utilizar misturado dois tamanhos de casca. Portanto, vou utilizar uma casca mais pequena, que é a 6,9 e a 9,12, porque ela tem raízes mistas. Portanto, temos aqui as duas cascas. Precisamos ainda, entretanto, 2 vasos. Eu vou usar vasos reutilizáveis, estão bons. É importante vermos se os vasos têm elasticidade, se nós ao apertarmos não partem, porque se isso acontecer não é boa ideia. Não é? Estes vasos eu reutilizo sempre, são vasos que vêm do Nardotto. Sempre que vem, os vasos que ele utiliza são de extrema qualidade
e portanto eu sempre que os recebo lavo-os e guardo. Estes apresentam algumas mechas de calcário, mas foram bem lavados. Portanto é que estou com segurança que os vou utilizar. Vamos começar por uma. O importante de termos as raízes úmidas é que podemos mais facilmente acomodá-las sem partir. Não devemos forçar. Há aqui algumas folhas mais abaixo que podemos remover. Quando removemos, devemos mesmo também retirar todas as bainhas para que fique tudo sem nada cá. Estas bainhas aqui, se ficam na planta, vão secar e acumulam ali bastante. Podem acumular ali as cochonilhas, não é? Elas adoram desenvolver-se aqui. Portanto, vamos lá acomodar a planta. Eu quando faço, eu podia usar um vaso maior, mas penso que este é suficiente. O vaso que elas traziam era este, portanto é ligeiramente acima. Tem mais um dedo para cada lado e chega perfeitamente. Não é? Tenho sempre comigo um tutor para depois ajudar a acomodar bem o substrato. Agora peço ao pai a ver aqui um bocadinho de barulho. O tutor não deve ir contra as raízes, apenas acomodar aqui um bocadinho o substrato no meio. É mais fácil agora no início, antes de metermos o substrato até acima, de verificar se aqui para baixo ficou algum espaço por preencher. Temos também de ter cuidado ao empurrar com o tutor, não estamos a empurrar as raízes e a partir raízes. A outra questão que agora me vão pôr é, então e cortam-se as hastes? Iremos falar disso já a seguir. Tá bem? Neste momento eu não vou cortar as hastes. Há quem utilize também um bocadinho de pedra no fundo. Eu adoro pedra, é um substrato fantástico, não se degrada, ajuda na drenagem, tem peso, não deixa as plantas, ficarem úmidas, portanto é um ótimo drenante. No entanto, eu aqui nesta situação não o vou usar, porque estas plantas vão para a minha casa e portanto o inverno, a pedra é fria e não ajuda nada no inverno. Temos aqui a primeira Phalaenopsis plantada, vou aqui, e vamos aqui à segunda. Vamos repetir os procedimentos, verificar que não ficou cá nenhum substrato do plantio anterior. As Phalaenopsis hoje são extremamente acessíveis e portanto nós quando compramos uma Phalaenopsis hoje não tem nada a ver com o preço que comprávamos há 15 anos. Os substratos a planta tem que ser barata, a produção tem que ser rentável para quem vende. Nós encontramos facilmente Phalaenopsis a 5, 6, 7, 8, 10 euros. Portanto, o substrato, estas situações, temos que perceber que o produtor, para ter estes preços, tem que ter substratos baratos. Portanto, lá nos hortos, nas produções, funciona tudo muito bem, porque eles têm a planta com o seu metabolismo ativo 24 horas, eles têm luz, umidade, calor sempre constante, eles têm luz artificial 24 horas, e, portanto, quando são adubadas muitas vezes diariamente, nós nem sabemos ao certo o que é que lhe metem. O facto é que estas plantas
têm condições que, quando vêm para a nossa casa, além de terem que se adaptar às condições da nossa casa, aquele substrato já não funciona, porque nós já não temos aquela umidade, já não temos aquele calor, já não temos as mesmas condições, já não temos a mesma. Portanto, é aqui muitas vezes que nós perdemos a planta, é nos primeiros tempos. Portanto, convém mesmo termos em atenção o que é que a planta traz, como é que nós a queremos mesmo continuar a ter, e convém mudar o substrato, está bem? Claro que, tal como eu disse no início do vídeo, se uma planta vem com aspecto saudável, se uma planta vem com ótimas raízes, uma ótima floração, podemos perfeitamente esperar pelo fim da floração ou por início da primavera. Podemos também pode pôr-se o caso de não precisarmos de fazer no inverno e fazemos posteriormente. Nestas situações é mesmo preferível deixar ficar. Tenho aqui um espacinho que eu vou aqui acomodar. Eu gosto bastante da argila expandida. Eu fui muito resistente à argila porque eu não gosto da argila laranja. Eu não tenho nenhuma razão contra a argila. Eu não suporto o toque. Portanto, é uma questão pessoal, não é uma questão de toque. É isso e a perlita. Eu não suporto o toque, o barulho. Faz-me impressão, faz-me o efeito daquele barulho no quadro. Tenho esse tipo de reação, assusto. Esta eu tolero melhor e, portanto, gosto muito, porque fica uma planta com um aspecto muito arejado cá dentro. E as plantas podem facilmente respirar. Há aqui uma questão que muitas vezes me perguntam, mas eu não posso usar vasos escuros opacos nas Phalaenopsis? Ora bem, isto é muito polémico, mais uma vez. Pode-se usar vasos escuros. O facto é que estas raízes, quando estão verdes, fazem fotossíntese e se não tiverem, e se estiverem tapadas, não vai acontecer. Isso não vai acontecer se estivermos num vaso de barro. Portanto, as raízes o que é que tentam fazer? Fogem para fora do vaso à procura de luz. Ok. Mas para as pessoas que não têm experiência nenhuma, este é o vaso ideal. E aqui teríamos mesmo que falar deste vaso transparente, porque este vaso permite-nos ver se a planta precisa ou não precisa de água. E queria arriscar que 80% das vezes nós perdemos uma Phalaenopsis por excesso de água, mais por excesso de água por falta de água. Aqui está, duas plantas que nós mudamos, portanto que reenvasamos e que bonitas, não é? Duas plantas, este amarelo é muito bonito, este também, tem aqui qualquer coisa de espécie, são bonitas e portanto reenvasei-as. Vou manter as hastas, vou fazer um vídeo com elas também para vermos essa situação, tá bem? Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e obrigada.